separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. A vida aos corações. A vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Amém. Nós vamos orar. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Logo após, Reverendo Felipe Fontes já tem a palavra novamente. Deus nosso Pai, nós novamente agradecemos ao Senhor por este momento que temos, pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs, por este momento de fraternidade tão belo. E continue falando conosco, ó Pai. E à medida que nós temos a compreensão da nossa natureza, aquilo que parece ser tão desesperador no primeiro momento, redunde em glória e amor ao Senhor, pela Tua graça que nos resgatou e venceu e transformou, ó Pai, essa natureza para a honra e glória do Teu nome que oramos. Amém. Reverendo Felipe. Irmãos, vamos então retomar aqui nosso tempo de conversa. No primeiro momento dessa tarde, eu procurei trabalhar um pouco introdutoriamente com vocês a compreensão da natureza e da origem da corrupção à luz da palavra de Deus. Estabeleci um contraste entre a maneira como
geralmente essas duas coisas são compreendidas e como é que a Escritura compreende isso, como é que a Palavra de Deus compreende essas coisas. Mas eu trabalhei bem em termos de princípios, tanto quanto a natureza, quando trabalhei com a origem da corrupção. E a tese da palestra anterior foi a tese de que, à luz da Bíblia, a corrupção é alguma coisa que está para além daquilo que nós fazemos, que não tem a ver apenas com aquilo que nós fazemos, mas tem a ver com aquilo que nós somos. Obviamente que essa afirmação nos levanta uma pergunta com a qual nós vamos ter que lidar nessa segunda palestra, não é? Então agora eu vou detalhar um pouco, aprofundar um pouco a minha tratativa sobre a questão da origem da corrupção humana, fazendo uma distinção entre a questão da origem individual da corrupção, a origem da corrupção em nós, distinguindo essa natureza individual da natureza mais coletiva e pensando na presença do mal ou da corrupção na humanidade como um todo. Qual é a pergunta que a tese da palestra anterior nos lega? Será que nós sempre fomos assim? Eu disse que corrupção não tem a ver apenas com o que a gente faz, mas com o que a gente é. Mas a pergunta será que nós somos seres essencialmente corruptos? Nós sempre fomos corruptos? E eu quero mostrar para vocês que a resposta da Bíblia é não. A corrupção não é parte da essência de nossa humanidade, de modo que, se eu pudesse, eu talvez fizesse uma correção na maneira como eu trabalhei com a questão na primeira palestra, para dizer que a corrupção não tem a ver com o que nós somos exatamente, mas tem a ver com aquilo que nós nos tornamos, com o que nós nos tornamos, ou com aquilo que nós viemos a ser a partir de um momento da nossa história. Então, meu objetivo nessa segunda palestra é trabalhar um pouco com a origem da corrupção na experiência humana de maneira coletiva, ou na experiência humana como um todo. E eu quero começar dizendo que, à luz da Bíblia, o estado de corrupção no qual nós estamos atualmente não é o estado original do homem. Lembra que corrupção pode significar deterioração. E foi exatamente isso que aconteceu com o ser humano. O homem não foi desde sempre um ser corrupto. A Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Esse é o nosso estado original. Em certo sentido, esse é o nosso estado essencial. O que é que nós somos, essencialmente falando? Nós somos imago Dei, nós somos imagem de Deus. E isso tem a ver com basicamente duas coisas. Primeiro, a imagem de Deus em nós tem a ver, em primeiro lugar, com as condições da nossa humanidade, ou com aquilo que alguns teólogos chamam de a nossa estrutura humana. Lembra que eu mencionei aquele livro do Anthony Huckman na palestra anterior, chamado Criados à Imagem de Deus? Essa distinção com a qual estou trabalhando agora foi extraída do livro do Anthony Huckman, que diz que a imagem de Deus no ser humano possui uma dimensão estrutural. Ou seja, quando a Bíblia diz que o homem é imagem de Deus, acerca do que a Bíblia está falando? A Bíblia está falando que nós carregamos na estrutura humana traços que são próprios do caráter divino. Então, por exemplo, Deus é uma pessoa, Ele é um ser pessoal. Nós também somos pessoas, somos seres pessoais. Deus é um ser que pensa, que sente, que age. Todas essas coisas são próprias da estrutura humana e nós somos assim exatamente por causa da imago Dei, ou da imagem de Deus em nós. Então a imagem de Deus tem a ver com a estrutura da nossa humanidade, mas ela também tem a ver com o funcionamento
ou com a direção dessa estrutura. Quando Deus cria o homem, ele não cria apenas para funcionar de uma determinada forma, mas ele cria com condições de funcionar daquela forma que ele foi criado para funcionar. Ou seja, eu estou me referindo aqui ao estado de santidade no qual o homem foi criado por Deus quando foi trazido à existência. Então, o estado original do homem não é um estado de corrupção, mas é um estado de santidade. A Bíblia deixa isso muito claro na narrativa de Gênesis, quando nós vamos lendo a narrativa de Gênesis capítulo 1, e à medida que cada dia da criação se passa, Deus olha para o projeto criador e percebe que tudo que ele traz à existência está adequado ao seu próprio projeto. Todos os dias da criação terminam com aquelas palavras de Deus olhando para o mundo criado e dizendo: eis que tudo é bom. E quando chega o final do texto da criação, nós lemos Deus olhando para a realidade como um todo, para tudo aquilo que ele criou, que inclui o homem, e fazendo a declaração definitiva de que todas as coisas trazidas à existência por Deus eram muito boas. E esse muito bom de Gênesis capítulo 1 significa que todas as coisas cumprem o seu projeto original. Todas elas estão adequadas àquilo que Deus previu quando trouxe à existência, e isso inclui o homem. O homem funcionou, portanto, durante algum tempo da sua vida de maneira perfeita, como o ser criado à imagem e semelhança de Deus. Deus não nos fez seres corruptos. Portanto, a responsabilidade pela nossa corrupção jamais pode ser atribuída a Deus, porque Ele nos criou em estado de santidade. Você se lembra certamente do texto de Eclesiastes, capítulo 7, verso 29, que faz esta afirmação sobre a criação do homem. Salomão diz, no meio daquela sua saga em direção à tentativa de encontrar sentido no mundo sem Deus, num dos momentos de lucidez, Salomão diz: eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto. Essa foi a percepção de Salomão, e essa é a verdade. Deus fez o homem reto. Mas, lamentavelmente, tem uma vírgula e uma conjunção adversativa. Mas ele, o homem, se meteu em muitas ciladas. Então, a primeira coisa que eu gostaria que você tivesse em mente, ao refletirmos aqui sobre a questão da origem da corrupção humana, é que o estado de corrupção não é o estado original no qual o homem foi criado. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Deus nos fez estruturalmente preparados para funcionar de acordo com a sua vontade. Deus nos fez dirigidos para a sua vontade. Deus nos criou em um estado de santidade. Bem, por quanto tempo, pastor, o homem viveu em um estado de santidade sem a presença da corrupção? Bem, não é possível saber, ok? E os estudiosos se dividem bastante quando eles lidam com essa questão. Então, alguns estudiosos entendem que a queda, o evento da queda, se deu no mesmo dia da criação. E o homem, portanto, teria vivido pouquíssimo tempo no estado original no qual ele foi criado, e rapidamente passou a experimentar esta corrupção a respeito da qual nós falamos na palestra anterior. Eu entendo que eu tenho uma percepção um pouquinho diferente, não me parece que tenha sido exatamente no primeiro dia, e a razão pela qual eu creio que isto é assim, embora não seja uma questão para a gente fazer aqui cavalo de batalha, é que uma das manifestações, ou uma das evidências que
Gênesis capítulo 3, do estado de queda do homem, é o fato de que o homem se esconde de Deus. Nós vamos tratar isso daqui a pouco. Se fosse a primeira vez que Deus tivesse vindo ao encontro do homem, o susto do homem seria algo extremamente natural, porque ele estaria diante de alguma coisa que nunca teria acontecido. Mas isso é apresentado pela Bíblia como uma evidência da mudança do estado do homem, o que me faz imaginar e concluir de que aquilo era algo corriqueiro para o homem durante algum tempo e que depois ele começa a experimentar algum tipo de reação diferente por causa do estado que ele havia adquirido por ocasião da queda. Então, é possível que o homem tenha vivido durante algum tempo no seu estado original de santidade, mas a Bíblia é muito clara em dizer que, rapidamente, se a gente considerar a extensão do texto bíblico, nós temos quantos capítulos que tratam do homem vivendo no sentido, ou no seu estado original? 2, ok? Apenas 2 capítulos, Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. E todo o restante da Bíblia, de Gênesis 3 até o Apocalipse capítulo 22, é do homem no seu estado de corrupção. Então, considerando a extensão do texto bíblico, é possível afirmar que muito rapidamente o homem deixou este seu estado original no qual ele foi criado e adentrou esse estado de corrupção. Existem algumas evidências muito claras no texto de Gênesis capítulo 3, de que o homem de Gênesis 3 não é mais o homem de Gênesis 1 e 2. Existem algumas evidências. Eu vou apontar 3 evidências diferentes aqui que apontam para uma mudança radical no estado do homem de Gênesis 3 para frente em relação ao estado de Gênesis 1 e 2. A primeira coisa que a gente verifica como mudança significativa no estado do homem é uma certa experiência de culpa e de vergonha que o homem passa a ter a partir de Gênesis capítulo 3. O final de Gênesis 2, ou o capítulo 2 de Gênesis, termina com uma afirmação a respeito do homem. Vocês se lembram qual é a afirmação com a qual termina Gênesis 2? Que o homem e a mulher, ambos estavam nus, e eles não se envergonhavam. Será que essa expressão nudez aqui em Gênesis capítulo 2 é uma referência apenas à nudez física? Eu não creio que o texto se refira apenas ao estado físico do homem naquela ocasião, mas nudez aqui precisa ser interpretado num sentido mais abrangente de transparência, de autenticidade. Quando o texto diz, o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam, o que o texto quer dizer é que homem e mulher poderiam ser um para o outro aquilo que de fato eram, porque eles não tinham necessidade de esconder de Deus e do outro qualquer coisa que fosse negativa ou que fosse desagradável. Mas em Gênesis 3, lá no verso de número 7, nós lemos que quando Deus vem para aquele encontro diário, cotidiano com o homem na viração do dia, então você pode imaginar o que acontecia com Adão no Jardim do Éden, todo dia por volta das 5 horas da tarde, mais ou menos esse horário que a gente está chegando agora, ele tinha um encontro pessoal com Deus. Deus vinha para caminhar com ele pelo Jardim do Éden, uma coisa maravilhosa. E durante outras ocasiões, isso aconteceu com naturalidade, mas diz Gênesis 3 que quando Deus vem na direção do homem, onde é que está o homem? Escondido. Ele não desfruta mais daquela condição que ele desfruta na relação com Deus e, portanto, ele se esconde de Deus. E o texto diz que ele, além de se esconder, se cobre. Quando Deus se encontra com ele, ao invés de estar nu, como é que está o homem? Vestido. Ele colheu algumas folhas de figueira e ele se vestiu. E da mesma forma que a nudez no capítulo 2
tem um significado mais abrangente para se referir ao estado espiritual do homem, a tentativa do homem de cobrir a sua vergonha é algo mais abrangente. Quando o texto diz que o homem toma folha de figueiras e ele cobre a sua genitália, o texto também quer se referir a alguma coisa que está para além da dimensão física. Na verdade, o homem está percebendo que não pode mais ser tão autêntico na sua relação com Deus, que ele não desfruta mais de uma relação favorável com o seu Criador e, portanto, precisa de alguma forma se esconder de Deus. Antes de passar para o segundo ponto, que mostra que alguma coisa aconteceu com o homem entre Gênesis 1 e 2 e Gênesis 3, apenas uma nota para apontar aquilo que Deus vai fazer imediatamente depois desse encontro com o homem, que demonstra a sua graça e a sua misericórdia para com as suas criaturas. A Bíblia diz que Deus vai matar um animal e vai fazer roupas de pele para Adão e Eva. É mais ou menos como se Deus estivesse dizendo: Adão, esqueça as suas tentativas de cobrir por conta própria a sua vergonha. Você não tem condições de expiar o seu próprio pecado. E o sangue de um animal é derramado pela primeira vez para cobrir a vergonha do ser humano, para cobrir o pecado de Adão e Eva. É a primeira pregação pictórica do Evangelho que nós temos no Novo Testamento. Um cordeiro, quer dizer, a gente não sabe se é um cordeiro, mas um animal derramando o seu sangue para que o homem seja coberto. Um outro detalhe interessante é que Deus é o primeiro estilista da Bíblia, né? Então, para aqueles que estão de alguma forma estudando moda, aí, a Bíblia tem alguma coisa a dizer sobre moda. O primeiro a fazer roupa, quer dizer, o primeiro foi Adão tentando fazer lá com as folhas de figueira, não é? Mas o primeiro a construir de fato uma roupa significativa é Deus. E aqui nós temos um princípio interessante para vestimenta à luz da Bíblia. É o princípio de que vestes existem para cobrir e não para mostrar. Isso é muito interessante, isso é um princípio bíblico, não é? Eu estou dizendo isso porque, geralmente, as vendedoras de roupa costumam usar argumentos inversos para estimular mulheres a comprar roupas, não é verdade? O argumento que elas usam é o argumento contrário. Elas dizem: olha, compra essa aqui porque isso vai valorizar o seu busto, não é isso? Compra essa aqui, isso vai valorizar suas pernas. E aqui está Deus fazendo roupas para cobrir e não para mostrar. Esse é o princípio bíblico para vestimenta. Então, a primeira evidência aqui de que alguma coisa aconteceu com o homem é essa experiência de culpa, essa experiência de vergonha que o homem passa a ter logo depois da queda. Eu não sei se você já experimentou isso, mas nós parecemos agasalhar no coração uma certa sensação de que as coisas não estão bem conosco na relação com Deus. E uma das evidências disso é que às vezes nós nos envergonhamos de coisas que nós nem precisaríamos nos envergonhar. Já tiveram essa experiência? Eu às vezes estou andando de carro em São Paulo e aí tem uma pessoa no carro, assim parada no farol, e ela está tipo dançando uma música, sabe? Ela está ouvindo uma música, ela está dançando. Aí eu paro do lado e olho para ela. E aí ela quadra, né? Fica quadrada. Veja, ela não está fazendo nada de errado. Mas a sensação de estar sendo observado, de alguma forma, nos incomoda. Mesmo quando nós não estamos fazendo nada. Por quê? Porque em algum nível nós temos a sensação de que o nosso estado não é mais o estado agradável diante de Deus. A segunda coisa importante que mostra que alguma coisa acontece com o homem em Gênesis capítulo 3 é a transferência de responsabilidade pelo pecado. Isso aqui é algo marcante, a diferença que nós podemos perceber no relacionamento entre o homem e a mulher em Gênesis 1 e 2, e este mesmo relacionamento em Gênesis 3. E essa diferença pode ser percebida
por meio das palavras que são pronunciadas pelo homem a respeito da mulher nesses 2 capítulos. Então, no capítulo 2, o homem fala alguma coisa a respeito de sua mulher. E no capítulo 3, o homem vai falar pela segunda vez alguma coisa a respeito da mulher. E quando você pega essas palavras do homem e as compara, você percebe que há uma nítida diferença entre as palavras do homem de Gênesis 2 e Gênesis 3, que aponta para uma diferença no próprio relacionamento entre o homem e o seu semelhante. Quais são as palavras de Gênesis 2? É a primeira declaração de amor da história. Essa é a primeira declaração de amor da história. Depois que Deus cria a mulher, o homem então vê a mulher e ele diz: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Eu sei, mulheres, não parece ser muito animadoras em termos de declaração de amor, essas palavras, não é verdade? Mas o fato é que esta é a primeira declaração de amor da história. E o que é que essas palavras expressam? Elas expressam, em primeiro lugar, gratidão pela existência do outro. Essas palavras que o homem fala com Deus em relação à sua mulher, elas expressam a gratidão que o homem tem por receber das mãos de Deus o presente naquela ocasião. E além de expressar gratidão pela existência do outro, essas palavras expressam o reconhecimento da semelhança essencial do outro. Esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Há o reconhecimento da identidade da mulher, há o respeito para com o espaço dessa identidade. Essas palavras de Adão de Gênesis 2 expressam, portanto, gratidão a Deus e apreço pela mulher que Deus acabara de criar. Em Gênesis 3, Adão vai falar uma segunda vez a respeito da sua mulher, quando Deus vem a ele e o confronta com o seu pecado, perguntando: Adão, por um acaso você comeu do fruto que eu disse que você não deveria ter comido? Então Adão olha e diz: a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Você consegue perceber a diferença entre as palavras de Gênesis 3 e as palavras de Gênesis 2? As palavras de Gênesis 3 revelam ingratidão. Não é mais aquela que é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Agora é a mulher que tu me deste por esposa. Ingratidão, porque o que Adão está dizendo é: eu nem pedi essa coisa. Veja, é a mulher que tu me deste por esposa. Eu nem pedi. Então veja, a culpa não é minha, a culpa é dela. E se o senhor não ficar satisfeito de culpar ela, pode assumir um pouquinho da responsabilidade também, porque o senhor me deu sem eu pedir. É isso que Adão está fazendo aqui nessa ocasião, quando ele diz: a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Então essas palavras revelam ingratidão, e essas palavras revelam disposição sacrificial. Não é sacrificial do homem em relação à sua mulher, é a disposição de sacrificar a sua mulher para salvar sua própria reputação, ok? Porque Adão tinha sido culpado pelo ato, ele havia comido do fruto proibido, mas o que Adão revela através dessas palavras é que se for necessário para proteger, ou me proteger da acusação, colocar em situação difícil aquela que antes eu chamei de osso dos meus ossos, carne da minha carne, eu estou disposto a fazer isso. Então, há uma mudança significativa no ser humano em Gênesis 3, evidenciada pela relação do homem com a sua mulher. Não apenas pela relação com Deus, que agora de alguma forma está quebrada, e o homem experimenta vergonha, o homem experimenta culpa, mas na relação com o seu semelhante, que antes era uma relação de gratidão e respeito pela identidade e espaço do outro, agora é uma relação de ingratidão e de sacrifício do outro com o objetivo de salvar a minha própria
reputação. Então, você percebe que houve uma mudança na culpa e na vergonha, você percebe que há uma mudança na relação entre o homem e a mulher, e você percebe que há uma mudança através da descrição que Gênesis capítulo 4 vai fazer da descendência do homem depois daquele evento de Gênesis capítulo 3. E há aqui em Gênesis 4, de maneira mais específica, duas personagens importantes que evidenciam a corrupção humana. O primeiro personagem é Caim, que é o autor do primeiro homicídio. E Caim é uma personagem importante porque ele é um exemplo de como até mesmo as coisas mais nobres, como o nosso relacionamento com o Deus verdadeiro, pode ser afetada pela corrupção humana. Então, o primeiro homicídio, ele teve como base ou como causa alguma coisa que estava relacionada com o culto a Deus. Então isso mostra como é que a corrupção humana, ela não tem limites. Ela atinge até as coisas mais nobres que nós experimentamos e fazemos, como o culto ao Senhor. Até o culto pode se tornar um culto corrupto. Até a igreja pode se tornar uma instituição corrupta, a ponto de algumas serem chamadas no Apocalipse de sinagoga de Satanás. Então, as melhores coisas que nós experimentamos na vida humana, como o culto e a igreja, também podem ser afetados pela corrupção. Mas Caim também é uma personagem importante, não apenas por ser esse exemplo de como as coisas mais nobres podem ser afetadas pela corrupção, mas por nos oferecer uma sugestão daquilo que está no núcleo da corrupção humana, que eu vou mencionar daqui a pouco. Você já parou para pensar por que Caim matou Abel? Sim ou não? Já parou para pensar? A razão mais profunda é que Caim estava envolvido numa relação autocentrada com Deus. Ou seja, numa relação com Deus, na qual ao invés de Deus ser o centro, ele na verdade era o centro. Tanto é que, quando o Deus verdadeiro não lhe deu aquilo que ele pensava que merecia, que era o reconhecimento e a aceitação em virtude do seu sacrifício, ele sacrificou a vida daquele a quem Deus recebeu. O que está no núcleo do primeiro homicídio? Uma relação autocentrada com Deus. Uma relação com Deus invertida, na qual ao invés de eu ser o servo e Deus ser o Senhor, eu acho que eu sou o Senhor e Deus é o meu servo. Percebeu como é que a corrupção pode adentrar as coisas mais nobres da existência humana? Foi isso que aconteceu com Caim nessa ocasião. Ele se via como merecedor do favor de Deus. Ele se via como merecedor da aceitação de Deus. E quando Deus não o aceita, ele atenta contra a vida daquele a quem Deus torna aceitável, que é o seu irmão Abel. Então, aqui nós temos um exemplo claro de como a corrupção adentrou na experiência humana. E a segunda personagem de Gênesis 4, bastante importante, é um homem chamado Lameque. Lameque é um ícone da corrupção. Por que ele é o ícone da corrupção? Depois faça as contas na descendência de Caim e na descendência de Sete, e você vai perceber que existem dois personagens icônicos nas duas descendências. Lameque é o sétimo depois de Adão por meio da descendência de Caim. O sétimo depois de Adão por meio da descendência de Sete é Enoque, o homem que andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si.
Esses homens são dois personagens icônicos dessas duas descendências que começam a se desenvolver a partir de Gênesis capítulo 3. Enoque, de um lado, como o exemplo daqueles homens que são tornados justos por Deus por meio do sacrifício de Cristo, e Lameque, do outro lado, um ícone daqueles homens que seguem a mentalidade de um mundo que se tornou corrupto. E a descrição aí que Gênesis capítulo 4 faz de Lameque, no verso de número 23, diz que Lameque era um homem falastrão, não é? Que costumava ficar contando vantagem acerca das coisas que fazia para suas duas esposas, e o texto diz que ele disse certa vez às suas esposas: Ada e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Olha como é que Lameque é um homem, ou um ícone da corrupção. Primeiro, ele é um homem bígamo. Ele é um homem que não respeita os limites estabelecidos por Deus no que diz respeito aos relacionamentos humanos. Depois, ele é um homem violento. Ele é um homem que ataca as pessoas desproporcionalmente por aquilo que elas fazem em relação a ele. Preste atenção. Muitas vezes nós olhamos para aquela lei que está presente no Antigo Testamento, lembra? Olho por olho e dente por dente. Algumas pessoas olham para isso assim e acusam o cristianismo de ser uma coisa absurda, né? Olha, como é que pode uma religião, que é a religião da misericórdia, dizer que a gente tem que pagar olho por olho e dente por dente? Preste atenção. Na verdade, esse princípio bíblico existe para amenizar a nossa tendência a uma justiça excessiva. O que é que o princípio olho por olho e dente por dente diz? Que a justiça precisa ser aplicada de maneira proporcional. Por que esse princípio é estabelecido pela Bíblia? Porque a nossa tendência é ser como Lameque. Se um homem pisa no meu pé, o que eu faço com ele? Mato. Ok? Essa é a nossa tendência. É responder desproporcionalmente. Então a Bíblia vem para dizer, olha, olho por olho, dente por dente. Exerça a justiça de maneira proporcional e não de maneira desproporcional. Então, o Lameque é um homem violento, é um homem que não respeita o próximo, um homem que age desproporcionalmente em relação às pessoas. E mais, Lameque é um homem orgulhoso. Ele não é um homem que apenas faz violência, ele é um homem que publica violência. Se ele tivesse hoje, ele ia botar no Facebook, ia botar no Instagram, ele ia botar no Twitter as coisas que ele fazia em termos de violência, porque ele sai gritando para as pessoas o que é que ele faz. Ele é o ícone dessa corrupção, um homem bígamo, que não respeita os limites estabelecidos por Deus, um homem violento que não respeita o seu próximo, um homem orgulhoso que publica a sua violência desejando reconhecimento. Por que ele faz isso? Porque ele quer ser conhecido como o homem mais violento da terra. 7 vezes se tomará a vingança de Caim. Caim é um cara mau, Lameque está dizendo. 7 vezes é vingança dele. De Lameque é 70 vezes 7. Você quer conhecer um cara que é mau mesmo? Olha para mim, diz Lameque. Eu não vingo 7 vezes só. É de 70 vezes 7 que será a vingança de Lameque. Então, essas 3 coisas, meus irmãos, tanto a culpa e a vergonha experimentada pelo homem, quanto a relação conturbada do homem com a sua mulher, quanto a imagem de Caim e Lameque em Gênesis capítulo 4, deixam muito claro que alguma coisa acontece entre Gênesis 1 e 2 e Gênesis 3, que torna o homem originalmente criado por Deus, à sua imagem e semelhança para a santidade, um homem depravado, um homem com essa imagem distorcida, um homem no qual está presente essa corrupção. A pergunta é, o que existe entre o homem de Gênesis 2 e o homem de Gênesis 3? Qual é a explicação bíblica para o fato de que um homem
que foi criado em santidade, se torna agora um ser do qual brota corrupção. A explicação bíblica é um evento que é narrado no início de Gênesis capítulo 3 e que nós costumamos chamar de queda, não é? Essa palavra não é uma palavra bíblica, queda, ela é uma palavra estritamente teológica, e eu às vezes temo que ela não explique de maneira suficiente o que foi que aconteceu em Gênesis 3. Eu digo isso porque lá em São Paulo, eu não sei se é assim aqui no Mato Grosso do Sul, mas lá em São Paulo, queda é uma palavra que a gente usa para falar de tombinhos eventuais. Por exemplo, quando uma pessoa está caminhando na rua e ela tropeça em alguma coisa e ela cai e rala o joelho, ela costuma dizer para as pessoas: orem por mim porque eu tive uma queda na rua esses dias. Eu não sei se vocês usam essa palavra aqui para se referir a esses tombinhos eventuais. E o fato é que o uso comum da palavra pode enfraquecer o sentido daquilo que aconteceu em Gênesis capítulo 3. O que acontece aqui não é um tombinho eventual, sabe? Que você cai aqui, tropeça aqui, ou cai acolá, mas de novo levanta e começa a cantar, não é isso? Não é assim que a gente cantava antigamente? Aqueles que são mais velhos se lembram do tropeça aqui, cai acolá. Pois bem, a queda não foi apenas um tombinho eventual. Ela foi um evento de dimensões cósmicas, que começa na interioridade do ser humano, mas que afeta a humanidade e o cosmos como um todo. O que foi a queda? Bem, a queda foi um evento histórico que nós geralmente identificamos a desobediência. Então, por exemplo, se eu perguntar a você, quando é que se deu a queda de Adão e Eva? Possivelmente você vai dizer: quando Eva tomou o fruto proibido e deu uma mordida nele. Nessa ocasião, a queda então aconteceu. Deixa eu dizer uma coisa, isso não está errado, tá bom? Não é um erro, mas é superficial. Não é um equívoco, mas é superficial. Por que é superficial? Porque comer do fruto proibido foi, na verdade, o ponto final de um processo todo que é apresentado em Gênesis capítulo 3, cujo início foi o anseio por autonomia. O que significa mesmo autonomia? Autonomia é uma palavra que vem da língua grega, formada por duas outras palavras que estão juntas aí: auto, si mesmo, e nomos, lei. Então o significado da palavra autonomia é tornar-se lei para si mesmo. Autônomo é aquela palavra que a gente usa para se referir ao trabalhador que não está sujeito às leis de CLT. Ele faz de alguma forma as suas próprias leis trabalhistas, ele não está sujeito à lei de outro. Estar sujeito à lei de outro é heteronomia, heterônomo. O homem foi criado heterônomo, para viver debaixo da lei, da palavra de Deus, que é o ordenamento de todas as coisas. Mas em algum momento, o homem decidiu, o homem optou por autonomia. Ou seja, ele optou por, ao invés de se submeter à lei de Deus, ser ele próprio a lei para si mesmo. Então a queda foi esse evento que é resultado de esse processo que se inicia com o anseio por autonomia, mas que na verdade culmina numa ação que é a ação de tomar e comer o fruto, que é na verdade precedida por duas outras coisas. Então preste atenção, agora eu espero que você tenha uma visão um pouco mais ampla do que foi a queda. Geralmente a gente diz, a queda aconteceu quando Eva tomou o fruto e comeu. O que eu estou dizendo é, este foi o ato final de um processo que é precedido por duas outras coisas. Primeira coisa que precede o ato, um desejo. Está aí em Gênesis capítulo 3, verso 6. O texto diz: vendo
vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, antes do ato de tomar o fruto, existe o ato de desejar o fruto. E veja, o fruto não é o objeto final do desejo. Quando a mulher olha para o fruto, ela o deseja, porque ela entende que ele pode dar entendimento, conhecimento. E você só vai entender isso se você entender que antes do desejo, esse ato é precedido por um ato de confiança. Confiança em quem? Confiança numa segunda voz que entra na narrativa de Gênesis 3 para desestabilizar todos os processos. Voz é um conceito central na narrativa de Gênesis. Como é que Deus estabelece a ordem cósmica em Gênesis 1 e 2? Através da sua palavra. Quando a voz de Deus ecoa e é ouvida, a harmonia da realidade se estabelece. Mas em Gênesis 3 tem uma segunda voz, que é uma voz rival à voz de Deus, que de alguma forma cativa o coração da mulher e a faz confiar no sonho da autonomia. Então disse a serpente à mulher: é certo que não morrereis. O que Deus havia dito? No dia em que você tomar do fruto, a consequência será a morte. O que a serpente está fazendo é, em primeiro lugar, colocar em xeque a palavra de Deus. Está dizendo, o que Deus disse não é tão verdadeiro assim. Na verdade, você pode comer, porque as promessas de Deus não vão se cumprir. Você não vai morrer o dia que você comer o fruto. E aí vem a segunda frase de Satanás, que além de colocar em xeque a palavra de Deus, coloca em xeque o caráter de Deus. Ele diz, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Qual é a tentação que está na base da queda? Vocês não precisam de Deus para fazer a vida funcionar. Vocês não precisam do conhecimento que procede de Deus sobre o mundo e sobre vocês para que a vida funcione adequadamente. Vocês não precisam fazer de Deus o ponto de referência a partir do qual a vida de vocês funciona. Vocês podem se tornar vocês mesmos o ponto de referência de toda a existência. A mulher confia nisso, deseja o fruto e então toma o fruto e come. Percebe? É um processo que deságua em um ato de desobediência, mas que começa com um ato de anseio por autonomia. O que foi a queda então? Para a gente encerrar a nossa palestra dessa tarde. Eu já estava aqui imaginando que está faltando uns 30 minutos ainda, mas já levantou a placa ali. A queda foi a ruptura da relação entre criatura e criador, causada pelo desejo de autonomia alimentado pelo homem a partir da tentação de Satanás. Na base da experiência humana de corrupção, então, está algo que eu vou tratar amanhã cedo com vocês, que é o pecado da idolatria. Na base da corrupção humana está a substituição do Deus verdadeiro por um falso Deus. Por que é que o homem é corrupto, segundo a Bíblia? Porque um dia o homem optou por viver a vida
Não como se Deus fosse o ponto de referência, mas como se Ele fosse o seu próprio ponto de referência. Idolatria, pastor? Idolatria é coisa de católico. Idolatria, pastor? Idolatria é coisa dessas religiões pagãs. Idolatria não é coisa da gente, não. Será? Amanhã cedo nós vamos tratar disso, se Deus quiser. Luiz, tem a palavra. Pessoal, estamos chegando ao término do primeiro dia. Só quero ressaltar alguns avisos aqui.